Graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós teremos um discipulado diferente, como você já deve estar percebendo, até pelo título também que foi dado para este vídeo. E eu quero, através dele, compartilhar com você algo que ocorreu na semana passada e que me trouxe grandes lições. E eu quero compartilhar com você também estas lições. Peço o máximo da sua atenção. Quero, como base do que será dito aqui, fazer a leitura de um versículo em Tiago, capítulo 4, versículo 14, que assim diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que eu quero compartilhar com vocês aqui diz respeito à partida para a glória de um grande amigo, de alguém que não apenas era um irmão em Cristo e pastor no nosso ministério, Igreja Bíblica Cristã, mas também um grande amigo, e particularmente como um pai para mim. Eu me refiro ao nosso irmão Álvaro, que pastoreava em Campinas e que na noite do dia 30 de novembro, portanto, há menos de uma semana, o Senhor o chamou ao seu encontro. E o que mais me impressionou foi o modo como ele foi chamado pelo Senhor. Toda quinta-feira eu tenho uma videoconferência com os irmãos que estão fazendo parte de congregações que ainda não têm um pastor local, que ainda não tem alguém no pastorado ali localmente com eles. Então, eu me disponho a ter essa videoconferência com esses irmãos para dar algumas orientações bíblicas e me dispor também a responder algumas perguntas que eles tenham, alguma dúvida, especialmente em relação a como serem realizadas as reuniões sem que haja alguém no pastorado local. A nossa expectativa é que cada uma dessas congregações venha a ter um pastor local, no devido tempo, na direção do Espírito Santo. Mas enquanto isso não acontece, nós temos então grupos no Telegram, no WhatsApp, onde os irmãos de cada congregação estão presentes, e também eu e minha esposa estamos presentes, e em algumas dessas congregações há também o apoio para alguma delas de outros irmãos que pastoreiam no nosso ministério. E o pastor Álvaro dava apoio a pelo menos duas congregações, e então ele estava participando desta videoconferência, que aconteceu no dia 30 de novembro. Foi uma videoconferência totalmente tranquila, e inclusive mais de um irmão comentou comigo que considerou aquela uma das videoconferências mais edificantes, mais importantes também. E eu pedi o pastor Álvaro, que estava participando ao lado da sua esposa, a nossa querida irmã Edna, pedi que ele desse uma palavra final e depois fizesse uma oração. Então ele trouxe uma palavra muito edificante no final da nossa reunião e em seguida fez uma oração que eu percebi naquela oração uma unção especial, algo realmente profundo da parte de Deus. E me lembro bem que ele orou pedindo que o Espírito Santo estivesse cuidando de cada congregação, conduzindo cada irmão, e que cada irmão estivesse cheio de amor ao Senhor e cheio de amor uns para com os outros. Da oração dele, o que eu me lembro bem foi dele ter orado neste sentido. Na palavra final que ele deu, inclusive, ele mencionou o discipulado que nós temos tido toda semana aqui pelo canal A Deus Toda a Glória, mencionou especificamente o 24º discipulado, se não me engano foi 24º, né? Eu me lembro dele ter dito,
creio que 24º, que foi o do perdão, né, falando sobre o perdão. E ele disse que aqueles que acompanhassem o discipulado estariam aprendendo direitinho o caminho que devem andar. Então ele deixou essa recomendação, que os irmãos não deixassem de acompanhar o discipulado, não negligenciassem, né? Então, essas foram as palavras finais dele antes da oração. Feita a oração, eu, como sempre faço, pedi que os irmãos todos sorrissem, porque eu estaria tirando um print da tela da videoconferência. Haviam mais de 30 irmãos ali naquela videoconferência, e eu pedi que todos dessem um sorriso. Um ou dois estavam com a câmera fechada, não podiam abrir a câmera naquele momento, e a gente compreende isso perfeitamente, mas os irmãos então deram aquele sorriso, e eu tirei o print, tirei o primeiro print, mas eu percebi que a irmã Edna não estava aparecendo bem ali na imagem para mim, né, porque como eu faço a videoconferência usando o computador, e eu coloco para que apareçam todos que estão na videoconferência na tela do computador, os quadradinhos, digamos assim, para que apareça cada irmão que está participando, fica muito pequenininho, né? Fica um quadrado, não algo mais expandido. E a irmã Edna não estava aparecendo bem. Eu pedi, irmã Edna, chegue bem pertinho do pastor Álvaro para eu tirar mais uma foto para a irmã aparecer bem. E então ela abriu aquele sorriso lindo, e o pastor Álvaro também. E então eu tirei o print, e logo em seguida eu estava pedindo a um irmão para abrir o microfone dele, como os demais também, para que ele estivesse então nos conduzindo no nosso A Deus toda a glória. Nós sempre concluímos com algum dos irmãos dizendo e a Deus toda, e todos nós completamos com glória. E então está encerrada a reunião. E naquele momento em que eu pedi para ele abrir o microfone, como os demais irmãos também, para que nos conduzisse naquele A Deus toda a glória, foi que ouvimos alguém gritando na videoconferência, e eu demorei um pouco para encontrar quem era, porque, como eu falei, eram mais de 30 irmãos participando. Não que houvessem 30 quadradinhos na tela, porque quando eu falo mais de 30, às vezes era o casal ou 3 irmãos da mesma família, né? Mas mesmo assim, eu demorei a ver quem que estava ali gritando naquele momento, até porque eu tinha pedido para todos abrirem os microfones, e as videoconferências não são gravadas, eu não gravo, né, o vídeo, em vídeo, a videoconferência, para não constranger os irmãos, para que eles se sintam à vontade para compartilhar algo pessoal, que queiram compartilhar com os irmãos, e também para fazer perguntas. Então, a fim de não constranger os irmãos nas videoconferências, eu não gravo. Eu apenas tiro esse print no final, essa foto da tela, né, através do próprio computador, e depois compartilho essa imagem com os irmãos. E então, naquele momento, estávamos ouvindo alguém gritar, e era uma voz feminina, quando então, finalmente, né, eu levei alguns poucos segundos, também minha esposa, para percebermos que era a nossa querida irmã Edna, que estava dizendo: o Álvaro está passando mal, o Álvaro está passando mal. E quando vimos, ele já estava com a cabeça para trás, né, e de boca aberta, com a cabeça para trás, e completamente inerte, sem nenhum movimento. Imediatamente ela se levantou para chamar os genros, e nós entramos em oração. E naquele primeiro momento, inclusive, eu mesmo orando, estive ali em nome do Senhor Jesus, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, qualquer ataque das trevas que estivesse acontecendo naquele momento. E os demais irmãos estavam me acompanhando naquela oração. Depois eu pedi para outro irmão orar, para uma irmã orar também. Então nós tivemos pelo menos 3, talvez 4 orações sendo conduzidas ali, enquanto o nosso querido pastor Álvaro estava sendo socorrido. E com a esperança, nós estávamos de que ele tivesse tido apenas um mal-estar, tivesse desmaiado,
e que estivesse bem. E então, aquela videoconferência que era para ter terminado naquele momento, nós continuamos nela até praticamente completar-se o tempo. Nós fazemos pelo Google Meet, e o Google Meet nos dá 1 hora de videoconferência. Já tínhamos gasto a primeira hora, o primeiro link, estávamos na segunda hora, no segundo link, e ainda faltavam cerca de 20 minutos para terminar. E fomos até quase o final, orando, orando, orando. E quando faltava pouco para que o link fechasse, eu pedi que os irmãos continuassem em oração até que tivéssemos uma resposta, né, por parte da família do pastor Álvaro. E então fechamos o link e minha esposa e meus filhos, nós aqui ficamos orando de joelhos, pedindo ao Senhor que estivesse restabelecendo a saúde do nosso amado pastor Álvaro. E quando eu terminei de orar, eu vi que havia uma chamada no meu celular perdida, e era da irmã, era do contato do pastor Álvaro, né? A irmã Edna não tinha Telegram, mas pelo Telegram do pastor Álvaro havia lá uma chamada. Eu já havia também deixado um pedido, né, para um dos genros dele que me comunicasse assim que pudesse a respeito de como ele estava. E aí eu tentei retornar a chamada, não consegui. Tentei 5 vezes, mais ou menos, mas evidentemente ela estava tratando de algum outro assunto ali relativo ao pastor Álvaro, ou nem tinha condições de atender, mas aí ela se limitou a escrever: pastor, o Álvaro faleceu. E ali, confesso que eu fiquei sem chão, minha esposa também meus filhos, não acreditando no que estava acontecendo, não acreditando, porque especialmente ele havia aberto um sorriso tão lindo no final daquela videoconferência, e menos de 1 minuto depois, ele já estava na glória com o Senhor. E eu digo isso porque quando perguntei pessoalmente à irmã Edna se ele deu algum grito de dor, se ele colocou a mão no peito, porque o diagnóstico do médico foi, o laudo, melhor dizendo, do médico, foi morte por infarto. Então foi um infarto fulminante que ele teve. E eu perguntei se ele colocou a mão no peito, se ele deu algum grito, se ele teve espasmos, porque, como eu disse, até que eu percebesse quem estava gritando na videoconferência, levou alguns segundos, então eu não vi o que estava acontecendo naquele momento. E quando eu olhei ali, né, para a tela onde estava o pastor Álvaro e a irmã Edna, o que eu vi foi já o pastor Álvaro com a cabeça inclinada para trás, de boca aberta, olhos fechados, e uma cena assim assustadora, para ser bem sincero. Mas eu não vi como aconteceu aquilo. E ela me disse que foi simplesmente assim: ele terminou de orar, né, deu aquele sorriso para aquela foto e em seguida inclinou a cabeça para trás. E ali ele faleceu. Foi ali, foi naquele momento. Então foi algo que nenhum de nós esperávamos. Claro que não, claro que não. Qualquer um que fizesse parte daquela videoconferência ficaria chocado com aquilo, como nós ficamos. Então, quando eu li, pastor, o Álvaro faleceu, eu quis acordar de um pesadelo. Eu quis acordar de um pesadelo. Tenho certeza que também todos que receberam a mesma notícia também tiveram o mesmo desejo, que tudo não passasse de um pesadelo. Confesso que quando eu fui deitar, já bem tarde da noite, sem inclusive conseguir conciliar o sono, a minha esperança é que eu conseguisse dormir e ao acordar percebesse que tudo aquilo foi um pesadelo, que não tinha acontecido. Então, por que eu estou usando o tempo do nosso discipulado para eu dizer isso para vocês? Bom, continuando a história, né? Vocês já vão entender, eu creio que vocês já estão entendendo.
Mas continuando aqui a história, porque senão eu pularia uma parte importante. Quando eu comuniquei aos irmãos sobre o que a irmã Edna havia dito a respeito do pastor Álvaro, eu comuniquei primeiramente aos pastores, no grupo de pastores que temos no Telegram, e eu comuniquei a eles que ela tinha dito isso, mas que os irmãos orassem pelo milagre da ressurreição. Pelo milagre da ressurreição. Porque eu não podia acreditar que Deus tivesse levado alguém que estava dando tanto bom fruto como o pastor Álvaro e que ainda poderia dar muito mais. Então, eu pedi que os irmãos orassem pelo milagre da ressurreição. Pedi o mesmo também para outros irmãos, porque tanto minha esposa quanto eu tínhamos a esperança que ele ressuscitaria antes do amanhecer do dia seguinte. Então eu fiz uma oração ao Senhor antes de me deitar, e fui deitar bem tarde, sabendo que eu não ia conseguir pegar no sono, e mesmo assim fui me deitar, mas antes disso fiz uma oração dizendo a Deus o seguinte, que eu sabia que não havia impossíveis para Deus. E eu disse então ao Senhor, Pai, se for a tua vontade, que o teu servo ressuscite para a tua glória. Para a tua glória. Ele pode ressuscitar agora mesmo. Ele pode ressuscitar antes do amanhecer. Como ele pode ressuscitar também durante o velório amanhã. Mas que seja para a tua glória, que eu nem precise colocar minhas mãos sobre ele ou dizer Lázaro, Lázaro, como se fosse a ressurreição de Lázaro. Né? Como Jesus disse, vem para fora, que eu não precise dizer Álvaro, ressuscite, mas que seja para a tua glória, que eu nem precise ter participação nisso. Nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, e segundo a tua vontade, dá-me um sinal da tua vontade. E aí eu fui deitar-me e custei a dormir horas, talvez naquela madrugada toda, no máximo eu tenha dormido 2 horas, porque rolava de um lado, rolava para o outro, me levantei para orar de novo, depois deitei novamente e não conseguia pegar no sono, não conseguia, até que finalmente dormi, porque acordei com um despertador e que eu havia colocado bem cedo, já imaginando que eu teria que ir bem cedo para Capivari, que era onde morava o pastor Álvaro, e onde evidentemente seria o velório. E eu já havia dito à irmã Edna que eu iria com Rosa bem cedo no dia seguinte para lá, independente do que acontecesse. E aí, quando acordei, eu acordei me lembrando do sonho que tive. E eu tive um sonho muito rápido. A única coisa que eu lembro do sonho é o que eu vou contar agora. Que havia um piso sendo concretado, estava se jogando concreto sobre o piso, um concreto bem grosso, e só que naquele piso havia um colchão vazio, inclusive de cor azul, lembro da cor do colchão, de cor azul, azul marinho, não muito escuro, mas azul marinho. E havia um colchão ali e estava sendo jogado concreto sobre aquele colchão. E então eu disse a quem estava jogando o concreto, e eu não vi quem era, mas eu disse, ei, primeiro tem que tirar o colchão para depois jogar o concreto. E então a pessoa disse, eu sei o que eu estou fazendo. E continuou jogando o concreto. E daí foi só isso, o sonho. E talvez eu tenha acordado tendo esse sonho, porque quando acordei eu me lembrei dele claramente, ou então Deus fez eu me lembrar dele claramente, e então eu entendi que o Senhor não iria ressuscitar o seu servo, ele seria sepultado, e por isso eu estava então sonhando com aquele concreto sendo jogado, ele seria sepultado, porém, ele estava descansando com o Senhor, ele não estava mais ali,
por isso então no sonho havia um colchão. Então esse foi o simbolismo daquele colchão, daquele concreto. O Senhor fala também por sonhos. Eu queria também dizer aqui, esclarecer, que não, eu não conduzo a minha vida por sonhos. Já fui acusado disso, lamento muito por quem teve essa impressão equivocada a meu respeito. Eu conduzo a minha vida segundo a palavra de Deus. Mas o Senhor nos dá sinais em sonhos. Sim, Ele nos fala também através de sonhos. Então nós precisamos ser atentos a isso. E então, no dia seguinte, né, quando eu acordei, dia 1º de dezembro, sexta-feira, minha esposa e eu recebemos a notícia de que o sepultamento seria ao meio-dia, e nós ainda estávamos em Alfenas, e aqui eram já 7 horas da manhã, quando chegou a notícia, né, que seria meio-dia. Quando eu vi a notícia que seria meio-dia, eu creio que a notícia tinha sido enviada naquele momento, e então eu me apressei, tive que correr muito, né, para sair o mais rápido possível, e em 20 minutos já estávamos no carro, a caminho de Capivari. Geralmente daqui a Capivari são cerca de 4 horas e meia, mas consegui fazer em menos de 4 horas, né, e o próprio Deus foi abrindo o caminho. Haviam poucos caminhões na estrada, né, e são estradas de difícil ultrapassagem, mas graças a Deus haviam poucos caminhões. E quase já chegando em Capivari foi que eu, quando estava num pedágio, peguei o celular para ver se havia alguma nova informação, e havia uma nova informação de que o velório tinha sido transferido, ou melhor, o sepultamento havia sido transferido para as 14 horas. Então isso me deu um alívio, porque eu teria um pouco mais de tempo para estar ali conversando com os familiares e os queridos irmãos em Cristo que congregavam, ou que congregam, na verdade, em Campinas, mas que eram pastoreados pelo nosso querido irmão Álvaro. E então chegamos no cemitério, no velório, né, no local de velório, por volta de 11 da manhã, foi 11h10 da manhã, exatamente o horário que nós chegamos lá. E então, claro, estivemos ali até o momento do sepultamento, conversando com os familiares e com os irmãos, abraçando, trazendo palavras de consolo. E quando começou a cerimônia, né, o culto que fizemos ao Senhor, antes de ser fechado o caixão, foram realmente muito emocionantes as palavras que foram ditas ali, e como foi lindo nós vermos toda a igreja de Campinas presente, mesmo sendo um dia de semana, sexta-feira, mesmo sendo em horário de trabalho, mesmo sendo em outra cidade, porque o sepultamento foi em Capivari, que fica a cerca de 1 hora de Campinas, e mesmo assim, todos os irmãos, creio que todos, não me lembro da ausência de nenhum deles, estavam presentes naquele sepultamento do nosso amado pastor Álvaro. E as palavras que foram ditas ali foram maravilhosas. Era realmente um irmão que, como eu disse no início, era para mim como um pai, e que me ensinava muito. Eu aprendia muito com ele, e especialmente com a sua simplicidade, com a sua humildade, com a sua mansidão, com a sua generosidade, com a sua paciência, enfim, com o seu amor e muito zelo para com a obra de Deus. Nós ouvimos ali tantos irmãos dizerem isso, como ele era zeloso, compromissado, até mesmo compromissado comigo, porque ele não faltava nenhuma videoconferência, a menos que realmente não pudesse, por algum motivo de não ter sinal de internet, às vezes por uma viagem onde ele não conseguisse um sinal de Wi-Fi. Fora isso, ele estava sempre presente em todas as videoconferências, como estava presente no dia 30 de novembro. E então, algo também que eu não disse ainda, mas que aqueles que acompanham
o canal da Igreja Bíblica Cristã de Campinas no YouTube sabem, 12 dias antes do sepultamento do pastor Álvaro, foi realizado um batismo de 3 jovens da Igreja Bíblica Cristã de Campinas. E um desses jovens era a própria neta do pastor Álvaro, a irmã Radassa. E então o pastor Álvaro batizou sua neta, e algo que a própria mãe dela, a irmã Rosângela, contou no sepultamento ali, foi que ela tinha dito para sua filha que queria muito que ela fosse batizada pelo seu pai, né? Ou seja, pelo pastor Álvaro. Então, que fosse batizada pelo avô, né? Melhor dizendo, para não haver nenhuma dúvida aqui do que ela disse. Então ela disse: filha, eu gostaria muito que você fosse batizada pelo seu avô, porque se há um homem que eu tenho certeza que é um homem de Deus, que é um pastor de verdade, esse homem é o seu avô. E esse desejo foi realizado, para a glória de Deus. O vídeo do batismo está no canal da Igreja Bíblica Cristã de Campinas, e o meu filho Gabriel, ele ficou, inclusive, muito mesmo emocionado quando soube da partida do pastor Álvaro, porque foi o Gabriel que fez essa edição do vídeo da Igreja de Campinas, e ele, então, né, fez com muito carinho mesmo, né, para a igreja toda, mas em especial para o pastor Álvaro, porque tanto o Gabriel quanto o Felipe, meus filhos, amavam muito o pastor Álvaro. Eles tiveram o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e mesmo tendo tido poucos momentos com ele e com a irmã Edna, eles realmente tiveram um carinho muito grande por eles, um amor verdadeiro, porque era isso que o pastor Álvaro, ele nos transmitia, muito amor. E, claro, a nossa resposta a isso também era amor para com ele. E da mesma forma a nossa irmã Edna, um casal maravilhoso, e eu peço que vocês estejam orando muito pela nossa amada irmã, porque, sem dúvida alguma, deve estar sendo muito difícil, a saudade fica. Nós sabemos que o pastor Álvaro está com o Senhor, mas a saudade fica, irmãos. A saudade fica, eu estou com muita saudade, e eu queria aqui, né, através deste vídeo, deixar a minha homenagem póstuma ao nosso amado pastor Álvaro, mas fico, pelo menos, aliviado, porque naquela videoconferência, mais uma vez, eu disse ao nosso amado pastor Álvaro o quanto eu o admirava e que eu aprendia com ele. E eu disse isso na videoconferência. Aqueles que participaram dela devem se lembrar disso. E eu agradeço a Deus por Deus ter me dado essa oportunidade de mais uma vez ter dito a ele isso. E tê-lo, então, assim, honrado naquela videoconferência. Né? E glorifico muito a Deus pela obra do Espírito Santo na vida deste homem, que foi um exemplo para todos nós. Queridos irmãos, eu não estou aqui fazendo elogios apenas porque alguém partiu. Mas o que eu estou dizendo aqui, se alguém está acompanhando aqui no chat e conheceu o pastor Álvaro pessoalmente, essa pessoa sabe que eu não estou exagerando em nada. Era exatamente muito mais do que eu estou dizendo aqui. E isso eu não digo para a glória do homem, eu digo para a glória de Deus. Agora, o que o pastor Álvaro fazia? Ele se colocava nas mãos de Deus. Ele se humilhava diante do Senhor. Ele permitia que o Espírito Santo fizesse a obra na sua vida. Ele queria ser como Jesus. Ele queria ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Então ele entendia que ser um discípulo de Cristo é se espelhar no caráter de Cristo e orar para que sejamos assim, cheios de misericórdia, de paciência, de generosidade, cheios de humildade, de mansidão, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos
que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E assim, então, o nosso amado pastor Álvaro fazia. Era um verdadeiro seguidor de Cristo. Alguém que buscava ser cheio do Espírito Santo. Alguém que orava também por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, que nos ajudou tantas vezes, irmãos. Eu espero que a irmã Edna não fique constrangida por eu dizer isso aqui, né? Eu sei que o pastor Álvaro não gostaria que eu dissesse, mas eu me sinto no dever de dizer que eu fui muito ajudado por eles, muito ajudado. E eu sou muito grato, minha esposa também. E eu procurei sempre expressar essa gratidão, e não só em palavras, mas em tudo que eu pude fazer para expressar essa gratidão. Só que creio que eu poderia ter feito mais, irmãos. Poderia ter feito mais. Eu poderia ter entrado em contato mais vezes. Eu poderia ter sido mais achegado. E não fui. E isso me faz lembrar de um texto que o pastor Sandro, nosso amado Alexandro Sales, que vocês conhecem pelas pregações através do canal da Igreja Bíblica Cristã de Maricá, ou também de São Gonçalo, o canal onde eu ministrava as minhas pregações quando congregava em São Gonçalo, o canal Igreja Bíblica Cristã, e o pastor Sandro, né, claro, congregando lá também tantos anos, tem tantas pregações dele lá, e ainda hoje o pastor Júlio o convida para pregar, eventualmente, e provavelmente vocês conhecem como Alexandro Sales, mas ele gosta de ser chamado apenas de Sandro, e então ele no grupo de pastores escreveu um texto que me comoveu bastante, e eu queria ler aqui para vocês. E eu peço que vocês, por favor, ouçam com bastante atenção. Só um instante, irmãos. Diz assim: certa feita, eu li um texto que mexeu bastante comigo. O título era E se não houver amanhã? É um texto bem interessante. Talvez você já o conheça. Ele diz assim: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que a protegesse. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu a abraçaria, a beijaria e chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para dizer eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado partilhando do seu dia, ao invés de pensar: bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que talvez haverá um amanhã para fazer uma revisão, e nós teremos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que talvez haverá outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo, e provavelmente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro,
Posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado, e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. Agora, o mais surpreendente é por quem foi escrito esse texto, para quem e em que circunstâncias. Peço que os irmãos me perdoem a emoção. Foi tudo ainda muito recente, irmãos, e é muito difícil. E então o pastor Sandro completou: para quem não sabe, esse texto foi escrito pelo marido de uma aeromoça que estava no voo 3054 da TAM, que explodiu em 2007 no aeroporto de Congonhas. Essa foi a maior tragédia da aviação brasileira, com 199 mortos. O problema é que esse texto chegou tarde demais para ela. Aquela aeromoça não chegou a ler essa mensagem enviada pelo marido, pois morreu no acidente carbonizada. Portanto, aproveite hoje para dizer que ama e que se importa com sua esposa, filhos, amigos, colegas e pastores, ele acrescenta. Porque ele colocou isso, o pastor Sandro, no grupo de pastores. Aproveite hoje para dizer ao seu amigo pastor que o ama e que ele é muito importante para você. E aí, pastor Sandro, meu querido, meu amigo, que eu amo, viu? Te amo muito. A você e sua família, amo muito vocês. Eu peço sua autorização. Por favor, me perdoe se você não queria que eu fizesse isso, mas eu vou continuar lendo aqui o que você escreveu, tá bom? E que ninguém te julgue, porque nenhum de nós é perfeito, como eu também não sou. E aí ele prossegue dizendo: eu quero de coração pedir perdão a cada pastor de nosso ministério. Eu não sei se... eu acho que eu não li essa outra parte, deixe-me ler aqui. Aproveite essa tarde linda para pedir perdão, para se reconciliar com Deus e talvez com seu irmão. Aproveite hoje para dizer ao seu amigo pastor que o ama e que ele é muito importante para você. Eu quero de coração pedir perdão a cada pastor de nosso ministério por minha ínfima participação aqui no grupo e nas videoconferências. Quero pedir perdão por ser tão frio e apático com os amados pastores. Não, pastor Sandro, você não é assim não, tá? Fique em paz, meu amigo. E ele prossegue dizendo: aliás, o meu contato com os pastores desse ministério se resume a talvez 5 pastores no máximo. Eu queria pedir perdão ao pastor Álvaro por nunca ter entrado em contato com ele, apesar de sempre tê-lo admirado. Só que agora é tarde demais. Enfim, amados, eu amo a cada um de vocês e me perdoem, me perdoem, me perdoem. Um abraço para todos. Então essas foram as palavras do nosso amado pastor Sandro, que vocês conhecem como Alexandro Sales, pelas pregações e ensinamentos, tanto no canal da Igreja Bíblica Cristã de Maricá, aqui no YouTube, quanto no canal da Igreja Bíblica Cristã em São Gonçalo, e também outros canais de outras igrejas do nosso ministério aqui no YouTube, onde ele também pregou. Então vejam que mensagem maravilhosa e oportuna que nos faz refletir, amados. Logo depois que eu li esse texto, eu escrevi um texto também, porque eu já estava refletindo nisso, e eu vou ler aqui também, e com isso eu encerro, tá, esse longo vídeo. Já estamos chegando a 40 minutos de vídeo, mas eu precisava, irmãos, porque é um discipulado, a vida é um discipulado. E será que nós estamos aprendendo lições? E no texto que eu escrevi respondendo ao pastor Sandro, colocando também no grupo de pastores para que fosse didático para todos os demais, para que eu pudesse compartilhar o que eu estava aprendendo, compartilhar também com eles, eu escrevi o seguinte, e quero também compartilhar com vocês.
É nisso mesmo que tenho refletido desde a súbita partida do nosso amigo. E, principalmente, por eu ter visto ele partindo, assim como viram todos que estavam naquela videoconferência. A primeira grande lição que fica é que de um instante para o outro, qualquer um de nós pode não estar mais aqui. Queridos, de um instante para o outro. E a segunda grande lição, que o momento de valorizarmos nossos amigos é agora. Não deixemos para amanhã, pois ele pode não existir. Pela misericórdia de Deus, naquela videoconferência, não perdi a oportunidade de dizer o quanto eu aprendia com o pastor Álvaro, especialmente com sua humildade e mansidão. Porém, não foi um pingo do que eu poderia ter dito a ele pessoalmente, pois não lembro de algum dia eu ter dito: o Senhor é como um pai para mim. Então, queridos irmãos, que não percamos a oportunidade de mostrarmos nosso carinho de uns para com os outros. Que não deixemos para quando for tarde demais. Lembremos que só existe o agora. Há pastores bem jovens aqui no grupo e que talvez sejam os que mais precisam refletir nisso. Ontem foi o enterro do corpo do pastor Álvaro. Amanhã poderá ser o meu ou de algum outro pastor e irmão em Cristo. Não deixemos para manifestar o amor que sentimos quando for impossível fazê-lo. E que não seja apenas um eu te amo por escrito aqui no Telegram, sendo isso fácil demais, mas que amemos em obra e em verdade. Isso vale também para mim, e por isso peço a vocês, me perdoem, me perdoem, me perdoem. A minha vida nunca mais será a mesma depois da noite de 30 de novembro de 2023. O dia 1º de dezembro de 2023 certamente foi o início de uma nova etapa na minha vida, onde eu espero ter de fato aprendido essa grande lição que Deus nos deu, chamando o seu servo no final daquela videoconferência e aguardando que o seu servo fizesse a oração final conduzida pelo Espírito Santo e aguardando até que ele tirasse a foto ao lado da sua esposa, nossa querida irmã Edna. Eu vou editar esse vídeo, eu vou colocar aqui agora aparecendo para vocês a foto. Aí está aparecendo para vocês a foto e agora aproximando o sorriso lindo do nosso amado pastor Álvaro. Isso foi às 21h44. No minuto seguinte, ele já estava com o Senhor na glória. Por quê? Eu sei que muitos se fizeram essa pergunta, por quê? Mas há muito tempo alguém me disse, não temos que perguntar para Deus o porquê, mas o para quê. O correto é perguntarmos para quê. O que o Senhor quis nos ensinar com isso? Certamente que o primeiro ensinamento é nos fazer lembrar do que eu li no início aqui, em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Essa é a primeira grande lição. Nós não sabemos do nosso amanhã e não sabemos nem do nosso daqui a pouco, irmãos. Não sabemos nem do nosso daqui a um segundo, irmãos. Só podemos viver o agora. Só podemos viver esse momento, queridos irmãos. Então, paremos de lamentar pelos erros do passado, aprendamos com eles, como eu aprendi, porque eu deveria ter dito para o pastor Álvaro, olhando nos olhos dele: o Senhor é como um pai para mim. Eu te amo. Não me lembro de ter dito isso para ele, irmãos. Não dessa forma. Olhando nos olhos,
dando um abraço forte. E você? Por que é tão difícil nós expressarmos o amor que sentimos uns pelos outros, irmãos? Eu espero conseguir expressar melhor daqui para frente. Não é fácil. Mas nós temos que tentar. Antes mesmo disso acontecer, há algumas semanas atrás, pouco mais de um mês, eu chamei meu filho Felipe, meu filho mais velho, para pedir a ele perdão. Porque quando ele era criança, eu me excedi certa vez num castigo que dei. E eu pedi perdão a ele. E nós precisamos, irmãos, fazer isso. Então, você pai, você mãe, se você tem que pedir perdão a um filho, uma filha, o marido para a esposa para o marido, o filho para o pai, o irmão para o irmão, de sangue mesmo, e um irmão para outro irmão em Cristo, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Uau! Como eu tenho que aprender, irmãos. Quantas coisas nós temos que aprender. Quantas coisas nós temos que aprender. E a maior das lições que temos que aprender é a lição do amor. E essa foi a lição que o pastor Álvaro deixou para mim. Eu encerro com a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 16 ao 18, que assim nos diz. Primeira epístola de João, capítulo 3, não é o evangelho, é a epístola. Se bem que João 3,16 é maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, também é importantíssimo. E eu vou ler até o versículo 18, que nos diz assim: Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Amém. E eu deixo esse encerramento para o nosso amado pastor Álvaro, para o modo como ele concluiu o batismo que foi realizado no dia 19 de novembro de 2023, menos de 2 semanas antes dele partir para a glória, dele estar com o Senhor. E vejam que interessante, no final do vídeo do batismo, não por acaso, no final da edição daquele vídeo, não por acaso, o irmão que filmou com drone aquele final, ele fez com que o drone filmasse o céu. E no céu ali está o último a Deus toda a glória. Deus não permitiu que naquela videoconferência nós dessemos o a Deus toda a glória, porque ele já havia sido dado nas nuvens, no céu, com a chegada do pastor Álvaro na glória. Então, assim nós terminamos esse nosso discipulado de hoje. Foi um discipulado, amados, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a aprendermos as lições da vida.
Deus!